Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. A gente vai ler dos versos 1 até o verso 14. Mateus 22, de 1 a 14. Diz assim a palavra: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Feche seus olhos por um minuto. Paizinho, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor. Estamos diante da exposição da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, ministra o Teu querer, a Tua vontade, o Teu efetuar. Ó Pai, que os nossos corações sejam como uma terra fértil e essa palavra como uma semente possa cair nessa terra e frutificar para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola que trata de um tema forte. Uma parábola um tanto quanto confrontadora, pesada. Um texto que até muitos, às vezes, evitam de citar. Ela é a terceira de 3 parábolas que Jesus conta entre os capítulos 20 e 22 ali do Evangelho de Mateus. A primeira parábola que ele conta é a parábola do capítulo 21, que vai dos versos 28 a 32, aonde ele mostra aos principais sacerdotes que publicanos e meretrizes precederiam eles no reino de Deus. Ele vem confrontando aqueles principais sacerdotes ali. Já na segunda parábola, ele vai levar esses homens, os fariseus, os sacerdotes, a compreenderem que Jesus apontava para eles como os lavradores que assassinaram, que mataram o filho do dono da vinha. Então ele começa a confrontar aqueles homens que estavam tentando de alguma maneira encurralar Jesus para poder pegá-lo ali, um deslize. Então todas as vezes que eles vinham confrontar, Jesus tratava com uma parábola e ele ali confrontava esses homens. Já a terceira parábola nós falamos agora, aonde Jesus vai mostrar que os convidados de honra para aquele casamento não aceitaram o convite para a festa do filho do rei, das bodas do filho do rei. E ele vai tratar que então por isso eles eram indignos. E aí aqueles que
não tiveram um convite, que não foram chamados inicialmente, eles ocupam a sala do banquete e eles são ali participantes agora dessa celebração. E aí acontece que um desses homens, ele é pego sem as vestes nupciais. E tudo isso tem a ver com o enredo principal do Evangelho de Mateus, onde o tema dominante é justamente Jesus esclarecendo a inclusão dos gentios no reino de Deus. E isso era confrontador para aqueles homens. Isso era escandaloso para aqueles homens. Como pode o Israel de Deus, o povo escolhido, Jesus está confrontando aquela nação dizendo, olha, vocês são como esses convidados, que ao serem convidados, recusaram o convite para as bodas do filho do rei. Mas agora existe um povo. Esse povo estava nas ruas, nas encruzilhadas. E esse povo agora é chamado para essa festa. E agora eles fazem parte desse banquete. Então, quando a gente olha para essa parábola, pode dividir ela em 3 partes. Diga comigo, 3 partes. Ali do versículo 1 até o versículo 7, o texto vai tratar sobre esse convite que é rejeitado. Existia uma lista de convites. Imagina você no seu caso. E quem aqui já casou sabe que é caro você convidar alguém. Então você escolhe ali a dedo, né, os convidados. Porque você primeiro vai prezar pelos da família, os amigos mais íntimos. Porque o buffet ele tem um preço, e o preço é caro. E se um convidado daquele falta, não tem jeito, você paga do mesmo jeito. Porque o buffet se organiza para servir a quantidade de pessoas que está na lista. Então você imagina, você organiza um casamento, monta aquela lista de convidados, faz aquele pente fino, aquele apanhado das pessoas queridas que você quer ter junto de você num dia tão especial, e chega no dia e ninguém vai. É exatamente isso que acontece. Então, dos versos 1 a 7, ele vai falar desse convite que é rejeitado. Dos versos 8 até o verso 10, ele vai falar que esse salão que outrora estava vazio, porque os convidados rejeitaram o convite, ele está cheio. Essas bodas se enche desses convidados que foram chamados das ruas, das encruzilhadas. E dos versos 11 até o verso 14, ele vai falar desse que é encontrado dentro dessa festa, porém sem as suas vestes nupciais. Então, do que esse texto quer tratar propriamente dito, né? Muitas pessoas estão utilizando até mesmo para falar de pessoas que está faltando culto. Não, tem um convite, você não veio para o banquete, para a mesa. Apesar do contexto parecer isso, irmão, o assunto tratado aqui é muito mais profundo. Porque Jesus está falando do reino de Deus. Jesus está falando sobre salvação. Jesus estava falando sobre aqueles que ele elegeu para estar com ele na eternidade. Então, falar sobre esse texto e fazer uma aplicação à igreja local é muito superficial. Porque esse assunto não tem a ver simplesmente com essa realidade terrena e momentânea. Tem a ver com uma realidade eterna. Então, quando Jesus trata dessa parábola com esses fariseus, ele discorre aqui, eu queria tratar com você 4 verdades a respeito desse texto. A primeira delas é que a salvação anunciada no Evangelho, ela é comparada a uma festa de casamento. Jesus começa esse texto dizendo exatamente isso. O reino de Deus é semelhante a um rei. E esse rei, ele prepara uma festa de casamento para o seu filho. E é interessante pensar que, se tratando de casamento, quem são as pessoas mais interessadas em organizar e promover uma festa dessa? Normalmente é a noiva e a mãe da noiva. Mas ele está falando que esse casamento, quem organiza é o rei. E ele organiza para o seu filho. Então ele já está trazendo aqui uma compreensão e um entendimento de uma realidade que é espiritual. Porque Deus é esse rei e Jesus é o seu filho. E aqui, irmãos, nós somos chamados para o Evangelho, para esse banquete. E que banquete é esse? É o banquete do filho do rei.
Nós somos convidados a participar de algo que Deus faz, porém através do seu Filho. A vida eterna, ela é essa festa nobre que Deus prepara, né? É esse banquete real. A vida eterna não é uma celebração momentânea, mas é uma celebração eterna. Por isso, às vezes, nós precisamos sair da superficialidade, como é que eu vou dizer? Do nível raso mesmo, de compreender as Escrituras somente por um olhar superficial. Querer ser alimentado por Deus através de stories de 15 segundos, reels de 1 minuto e meio. A vida eterna compartilhada de Deus com a sua igreja, ela tem a ver com a comunhão, e comunhão vai muito além de frequentar um culto. Tem a ver com se preocupar com as necessidades do outro. Tem a ver com compreender o tempo em que cada um precisa para ser amadurecido, aperfeiçoado. Tem a ver com a mão da minha vontade, como foi dito aqui, para poder fazer a vontade de Deus. Então esse texto nos faz um convite a entrar muito mais profundo no que de fato é o reino de Deus. Quando nós compreendemos o reino de Deus como essa festa de casamento, como esse banquete, nós vamos tendo a compreensão. Deixa eu trocar aqui esse microfone. Nós vamos tendo a compreensão de que a graça, ela é suficiente para nos assistir, para nos sustentar, para nos deixar num lugar onde não existe escassez. A Bíblia, ela está pronta para nos instruir, para nos mostrar a direção pela qual nós devemos seguir. O Evangelho é esse convite que nos coloca diante de uma porta aberta, onde não há acepção de pessoas. Não tem diferença entre ricos e pobres, homens e mulheres, grandes e pequenos. Desse reino, o convite é feito para todos. Nesse reino, o convite é feito para todos. E aí, nós vamos entendendo o seguinte, irmãos. A salvação, ela é anunciada como esse banquete, como essa festa de casamento. E os convites do Evangelho, eles são amplos, como eu acabei de dizer. Eles são plenos, eles são generosos e eles são ilimitados. Porque o banquete da graça de Deus, ele já está pronto. Ele não vai ser preparado. Ele não é pego de surpresa. Olha, então penetra ali, fala para o chefe para poder botar um pouco mais de água no feijão, para preparar uns enroladinhos de salsicha a mais. Não, o banquete da graça está pronto. Tudo já foi preparado. E o melhor de tudo, nós não precisamos pagar por esse banquete. O preço já foi pago. A provisão que vem de Deus é uma provisão farta, é uma provisão completa. E mesmo que diante dos nossos olhos nós não tenhamos nenhuma riqueza terrena, se temos o Senhor, nós não temos falta de nada, porque Ele é o nosso tudo. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos compreender que existe uma festa que foi preparada, existe um convite que foi feito, e os principais convidados rejeitaram esse convite, porque Deus escolheu Israel, elegeu como seu povo, mas a maioria deles negou Jesus, o Messias. Então nós, os gentios, fomos convidados para esse banquete. E aí, irmãos, a salvação, ela é oferecida pelo Evangelho. Ela é rejeitada por muitos a quem ela é oferecida. Como eu disse, os convidados foram chamados pelos servos do rei. Mas vai dizer o texto que eles não deram valor a esse convite. Por muitas das vezes, nós não damos o real valor ao convite da graça para o arrependimento e para a salvação. Nós não consideramos o quão valioso foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Talvez por tanto tempo que passou,
talvez por estarmos encharcados do mundanismo atual, talvez por estarmos vislumbrados com riquezas terrenas, nós não compreendemos o valor do Filho de Deus descer à terra, ser entregue, sem ter cometido nenhum tipo de crime, nenhum tipo de pecado, e morto, simplesmente para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos limpos. E aí, infelizmente, ainda hoje, muitos escutam o Evangelho, muitos ouvem a pregação da palavra, mas rejeitam o convite da graça, desprezam a oferta do amor de Deus sobre a sua vida. Aqueles que foram convidados perderam, imagina o banquete que eles não perderam. Porque numa história convencional, quem não gostaria de participar de uma festa promovida pelo rei, no Palácio Real, comer das melhores iguarias, se assentar na sala onde os móveis são os melhores? Quem não gostaria de participar de uma sala como essa, de um banquete como esse, de uma festa como essa? Se você acompanha séries aí, vê filmes de época, você vai ver quão luxuosos, suntuosos eram os bailes de gala, as festas oferecidas. Imagina que tipo de festa não é essa? E às vezes nós não compreendemos o tipo de banquete que nos é oferecido pela graça. E nós rejeitamos, assim como esses que rejeitaram o convite dessa festa, nós rejeitamos o convite da graça. E vivemos uma vida à revelia. E vivemos uma vida do nosso jeito, segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa força. Vivemos intensamente para esse tempo. Acordamos cedo, dormimos tarde, temos orgulho de dizer que trabalhamos 12, 15, 18 horas por dia para mostrar as nossas riquezas. E aí, como eu disse esses dias no meu Instagram, pessoas que estão batendo no peito, dizendo que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E isso simplesmente aponta para elas um dedo que faz elas perceberem que se elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus, então elas não têm tempo para absolutamente nada. Tem um vídeo que a gente passa aqui, o da corda, né? Que exemplifica muito bem. Imagina uma corda infinita. E imagina nessa corda infinita um pedaço de 5 metros, representando a nossa vida terrena. Muitas pessoas estão se matando de trabalhar para desfrutar do gozo dessa pequena vida, se esquecendo que existe todo o restante da eternidade para nós celebrarmos e desfrutarmos daquilo que a Bíblia vai dizer que é o melhor de Deus, um lugar que Ele tem preparado desde antes da fundação do mundo, um lugar que, se imagina, irmão, se aqui é bom agora, imagina nossas praias do Brasil, as belezas naturais. Imagina talvez o país que você tem vontade de conhecer. Não sei se você gosta de sol, se você gosta de neve, mas imagina o lugar que você sonha em visitar, de beleza, de riquezas. Agora imagina novos céus e nova terra, tudo isso restaurado pelo Senhor, aonde Ele tem o governo de todas as coisas. Como não vai ser infinitamente melhor? Então, por que ainda estamos ignorando o convite da graça nesse tempo que é pequeno, é terreno e é limitado? Ao invés de nos entregarmos a um propósito que é eterno, infinito e perfeito. Em quarto lugar, todos quantos professam falsamente a religião serão desmascarados e condenados eternamente no último dia. O texto vai dizer que aqueles primeiros convidados rejeitaram o convite. Então o rei mandou o seu servo sair às ruas e convidar novamente esses. Falou: vão lá e diz para eles que a festa já está pronta, já está quase na hora, a comida já está servida, os bois da engorda já estão prontos. E mesmo assim vai dizer que eles fizeram o quê?
Uns foram para o seu campo, outros foram para a sua vinha, e outros ficaram irados, a ponto de pegarem os servos do rei e matarem esses homens. Ou seja, Deus envia servos para te lembrar do convite do casamento, e eles são mortos. Talvez a gente possa pensar o seguinte: Israel, ele rejeita o Messias, Jesus. Mas ainda assim, Deus continua enviando os seus servos, os profetas, os apóstolos, os seus discípulos, a continuar anunciando. E ainda assim, eles continuam recebendo a rejeição dos convidados. E como troca e sinal, e como pagamento desse lembrete do convite, ainda assim, continuam vivendo a normalidade da vida, continuam vivendo para o seu bel prazer e continuam matando aqueles que Deus enviou como servos para te lembrar do convite da graça. Ainda hoje, irmãos, existem missionários, evangelistas, pessoas que estão no campo anunciando e vivendo em lugares hostis, onde o evangelho não pode ser anunciado, mas eles estão lá como um desses servos, lembrando do convite do banquete da graça, correndo o risco de perder a sua própria vida, porque já entenderam que já não vivem mais eles, mas Cristo vive neles. E assim como o apóstolo Paulo declarou, eles já compreenderam que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não importa se eu perco a minha vida aqui nesse lugar. Importa é que o nome do Senhor seja glorificado através de mim. E aí, depois que esses rejeitam, matam, o texto vai dizer que então o rei fica irado. E ele manda ir matar esses homens, e ele manda incendiar a cidade desses homens. E aí, mais uma vez, ele reúne uma quantidade de servos e agora dá uma ordem. Vão às ruas, às encruzilhadas e convide todo mundo que está aí. Já que eles não quiseram vir, chama todo mundo. Manda eles virem. E aí esses servos saíram. E vai dizer o texto então que esse salão que estava preparado para a festa, ele fica cheio. As pessoas que estavam de fora, que sequer imaginavam que poderiam participar do casamento do filho do rei, do príncipe, esses são convidados, então eles vêm imediatamente participar dessa festa. Quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência do homem, nós recebemos um selo de condenação, de morte. E todos nós já estávamos condenados ao inferno. Não havia mais esperança para a humanidade, porque a morte imperava, porque viver longe da presença de Deus é a mesma coisa que estar morto. Mas um dia, Deus manda o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e anular o escrito de dívida que estava sobre nós. Havia uma dívida que, por mais que você trabalhasse a vida inteira, você nunca iria conseguir pagar. Somente o sangue derramado na cruz do Calvário, somente a graça de Deus derramada sobre nós, fez com que essa condenação, que já estava definida, fosse anulada. E agora nós nos tornássemos livres. Livres para quê? Para fazer o que quiséssemos? Não. Livres para sermos escravos por amor. Livres para podermos ser uma carta viva enviada a esse mundo. Livres para servir ao Senhor e perder a nossa vida por amor a Ele. Nós fomos verdadeiramente livres pela graça. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmão, você é livre, mas livre para fazer a vontade de Deus. Você não foi liberto para fazer a sua vontade. Você não foi liberto para fazer as suas escolhas. Você foi livre para servir ao Senhor. Você foi livre para anunciar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora esse salão está cheio. O banquete é servido. E certamente, analisando o texto, ele não vai dar esse detalhe, mas a compreensão é que ao chegarem nesse lugar, esses convidados que vieram de várias partes, e ali agora
é um povo misto, tem bom, tem mal, tem pobre, tem rico. Certamente eles recebem ali uma veste adequada para participar dessa festa. Eles chegam lá com seus trapos de imundície, mas vai dizer o texto que de repente aquele rei olha para um homem que está nessa festa, mas está sem as suas vestes nupciais. Ele está sem a roupa adequada para participar daquela festa. E aí, o que nós poderíamos considerar como a vestimenta, a roupa adequada para essa festa? E aí, irmãos, quando eu olho para a palavra, nós vamos compreender que vestes, roupa, não tem a ver com nada exterior. Apesar de para nós ter esse significado, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que desde que o homem peca, ele tenta cobrir a sua vergonha e o seu pecado. E aí Deus precisa fazer o quê? Fala, esquece isso. Deus precisa eleger um sacrifício para poder cobrir o homem com a pele de um animal. E aí nós vamos ver e entender que vestimenta na Bíblia não tem a ver com condição externa, mas tem a ver com condição interna. Tem a ver com condição. Tem a ver com transformação. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos compreender que se nós não estivermos vestidos adequadamente, assim como aquele homem, nós também não seremos bem-vindos às bodas do Cordeiro. E que vestes são essas? São as vestes da justiça de Cristo sobre nós. Abra comigo Isaías, capítulo 64, lá no verso 6. Flávio, tira um pouquinho do teclado aqui do retorno para mim, por favor. Pode continuar tocando, né? É só o retorno mesmo. Isaías 64, verso 6 diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então, se estivéssemos vestidos com a nossa justiça, pode deixar na tela, nós estaríamos assim, como imundos, porque a nossa justiça são como trapos de imundícia. É como uma roupa velha, rasgada, suja, que ninguém quer, não serve mais para nada. Mas a palavra também vai dizer lá em Zacarias, capítulo 3, versos 3 e 4. Zacarias 3, versos 3 e 4. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. E esse anjo aqui está tudo em caixa alta, mas se você ler na sua Bíblia, ele está com A maiúsculo. Então é o anjo do Senhor, é o próprio Deus. É uma visita de Jesus. E aí vai dizer que ele estava com vestes sujas. Então o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Quando nós somos revestidos com a justiça de Deus, recebemos uma nova roupagem. E essa nova roupagem tem a ver não com a beleza exterior, mas tem a ver com a essência interior. Tem a ver com a nova vida que Cristo adquiriu na cruz do Calvário para que nós vivêssemos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São essas as vestes que o mundo precisa desejar ao ver a igreja vestida. Não tem a ver com a calça, com a camisa que nós vestimos. Não tem a ver com os tênis que nós usamos. Não tem a ver com ter uma loja de moda evangélica. Tem a ver com a vestimenta de uma nova vida, uma nova realidade, uma nova postura, sendo radical contra o pecado e vivendo a santificação para o qual nós fomos chamados. Então, somente podemos entrar no reino dos céus se estivermos vestidos com a justiça de Jesus, a qual é imputada a todos aqueles que creem. Não se engane, irmão.
Ninguém participa desse banquete sem ser revestido da justiça de Cristo, sem ser salvo pela graça e sem ter sido transformado pelo Espírito. Sabe o que eu entendo? O convite para o banquete foi feito. Não importa onde as pessoas estavam, ele vai falar nas ruas, nas encruzilhadas, não importa se era um morador local, se era um morador de rua, todos eles são convidados e todos eles chegam ao banquete. Só que ao chegarem, recebem uma nova vestimenta. O convite de Jesus é: venha como estás. Pode vir com pecado, pode vir com traição, pode vir com droga, pode vir com bebida, pode vir com mentira, pode vir com egocentrismo, pode vir com vaidade. Vem, pode vir, vem. Só que ao se apresentar à festa a qual esse convite é feito, nós recebemos uma nova vestimenta. E por esse sangue, nós somos lavados e as nossas roupas se tornam mais alvas do que a neve. Não adianta você vir frequentar um culto, postar uma foto no Instagram, frases bonitas no seu status. É como nós temos dito nas últimas semanas. Não adianta você conhecer sem se relacionar. Não adianta você saber as propriedades da laranja, que ela é boa para um monte de coisa, se você não botar uma laranja na boca. Nenhuma daquelas propriedades fará efeito sobre você. Não adianta você dizer que conhece a Cristo se você não se relaciona com Ele, se você não se apropria do sacrifício dEle. Então nenhum dos efeitos da cruz surtirá efeito sobre a sua vida. Esse convite te chama do jeito que você está, com o problema que você está vivendo. Mas ao ser apresentado a essa bodas, a essa festa, a esse banquete, nós recebemos uma nova vestimenta. E ela nos identifica como convidados legítimos. Porque esse rei identifica um homem. E esse homem está sem a roupa. E ele fala: como é que você está aqui sem essa roupa? Ele fala: aí vai dizer o texto que ele fica emudecido. Ele não tem uma desculpa. Diante do rei, nós não temos argumentos. Nós não temos desculpas. Ele sabe. Todos ali estão ao seu serviço. Então vai dizer o texto que ele então é levado para fora e ele é lançado fora. E não só lançado fora, é lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, você pode ter sido convidado para a festa. Você pode já ter até entrado na festa, achado que você está de boa, sentado na mesa, comendo, bebendo. Mas se você não aceita trocar as suas vestes, os seus trapos de imundícia, com as vestes de linho fino que Ele pode te oferecer, a justiça de Deus, a justiça de Cristo imputada sobre nós, então você vai ser um frequentador que vai ser desmascarado e vai ser lançado fora. Porque a realidade do céu, ela é tão verdadeira quanto a realidade da condenação eterna. Não adianta você achar que você está batalhando para alcançar a salvação eterna. Porque a palavra vai dizer que nenhum mérito nosso nos daria acesso à salvação eterna. E não acha que se eu não alcanço, então está tudo bem. Não, não. Porque o oposto da salvação eterna é a condenação eterna. Então esse texto nos mostra que ainda assim existem pessoas que foram convidadas, aceitaram o convite, entraram na sala do banquete, mas não aceitaram ter as suas vestes trocadas. E por isso serão lançadas fora. Ficarão emudecidas. Assim como aqueles de Mateus 25, quando o rei chegar diante deles e disser: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram, eu era estrangeiro e vocês não foram lá me visitar, não me acolheram. Eu estava preso e não foram me visitar. E eles vão dizer assim: Senhor, mas quando? Porque todas as vezes que não fizerdes a um dos meus pequeninos, não fizerdes a mim. Então esse homem, ele é identificado, desmascarado e lançado fora. Então o que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, há um convite gracioso
do Senhor para as nossas vidas. Aceite esse convite. Não rejeite esse convite. Não faça como aqueles que, tendo todas as evidências diante dos seus próprios olhos, ainda assim crucificaram o Messias. Ainda hoje rejeitam Jesus, dizendo que ele foi só mais um dos profetas e que ele não é verdadeiramente o Filho de Deus. Simão Bar-Jonas tem uma revelação que não é dele próprio, mas o próprio Jesus declara que foi dada pelo próprio Deus. E essa declaração verdadeira é válida, nítida, até os dias de hoje. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, lembre-se, porém, que fazer parte da membresia da igreja visível não garante a sua salvação. Não garante. Vir à igreja, bater ponto, dar dízimo, oferta, esmola, não garante que você será salvo. Porque muitas pessoas fazem todas essas coisas com o objetivo de alcançar a salvação. Mas a salvação não é algo que você vai alcançar, é algo que Cristo já fez para te alcançar. Não é você que alcança a salvação, é ela que te alcança. Não é você que chega nela pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo ela se apresenta a você. Então, muito mais do que frequentar um culto religioso, seja verdadeiramente a igreja, dentro e fora dessas quatro paredes. Porque quem é você daquela porta para fora? O que você faz na sua casa? Como você organiza os seus negócios? Como você se relaciona com as suas amizades? Irmãos, não é sobre ser crente dentro da igreja. É sobre ser filho, sobre ser servo lá no mundo. Se você tem a sua veste transformada e trocada, quando você sair daqui de dentro, irmão, as pessoas vão olhar diferente para você. Elas vão saber que vocês participaram de uma festa que elas não participaram. E elas vão querer saber. Olha a heresia aqui. Que abadá é esse que eu não recebi? Aonde eu compro? Aonde eu consigo essa pulseirinha aí VIP dessa festa? As pessoas precisam olhar para nós e desejar se vestir como nós, da justiça de Cristo. E nunca se esqueça que o indispensável é que haja completa renovação. E essa renovação é o vestir-se de Cristo. Você precisa permitir que o Senhor trabalhe dentro de você. Você chegou até aqui? Glória a Deus. Agora se entregue por inteiro. Não chegue aqui e fique com seus achismos, com seu conhecimento terreno, com a sua sabedoria humana. Não, eu já sei coisa demais. Eu vim aqui só para acrescentar. Irmão, se Deus te trouxe aqui, é para você ser primeiro acrescentado. Queira você ou não. Você pode ter vindo lá do Mevan Sede, você pode ter vindo de qualquer outro lugar, do Templo de Salomão. Se Deus trouxe você até aqui, Ele tem algo para te acrescentar, irmão. É como o vídeo que eu postei ontem. Seja humilde. E o que é humildade? É você aceitar que por vezes você está errado. O que é humildade? É você aceitar que Deus pode acrescentar mais sobre a sua vida. Ao contrário do que os outros pensam, a humildade não é você pensar menos de si. Perdão, menos em si. É menos de si. Esses ditados eu nunca... É porque não é versículo, irmão. Porque eu sou empenhado em gravar o que a Bíblia diz. Então, irmãos, não é você fazer um voto de pobreza, não vou cuidar mais da minha aparência. Isso é pensar menos em si. Isso não é humildade. Eu vou parecer aqui, né, igual o Luiz falou, passei necessidade e tudo mais. Aí hoje tem uma condição diferente, mas não, eu vou continuar vestindo meu all-star velho, eu vou botar minha roupa rasgada. Isso é pensar, isso é humildade diante dos homens. É uma falsa humildade. Agora, pensar menos de si é fazer a declaração de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pensar menos de si é gastar também a sua vida para que o outro tenha esse encontro que Cristo proporcionou a você.
Pensar menos de si é investir o seu recurso na obra de Deus, para que missionários avancem na obra, para que a palavra de Deus se espalhe pela cidade, para que haja sustento sobre o órfão, a viúva, o pobre. Pensar menos de si é abrir mão da sua quinta-feira e vir para um culto, ser abastecido do Evangelho. Pensar menos de si é mesmo estando tão cansado, e o final de ano nos traz esse cansaço excessivo, mas mesmo assim render graças ao Senhor pelo que se tem, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.